Estamos aqui com a pastora e psicóloga Fabiana, que tem trazido muito esclarecimento aos nossos amados irmãos. Pai do Senhor, minha pastora. Pai do Senhor, pastor. Pastora, mais uma vez. Esse assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto muito interessante até para as mães de família se aperceberem, né? Porque nós escutamos muito isso. Muitas mães falam comigo e falam: meu filho está com déficit de atenção, está com isso. E eu queria que você esclarecesse, falasse sobre o assunto, mas esclarecesse como que se percebe que a pessoa tem esse transtorno. Então, pastor, o ideal é que esse transtorno de déficit de atenção, seja o TDAH, como é mais conhecido essa sigla, é muito importante que seja percebido durante a infância. Bota um pouquinho d'água para ela aí. Durante a infância. Quando você percebe que seu filho está com muita dificuldade na escola, quando você começa a receber reclamações dos professores que ele não fica quieto, que ele é uma criança desinquieta, desatenta, hiperativa. Então, lá na infância, esse transtorno se manifesta muito mais com a hiperatividade e a desatenção. Já na fase adulta, esse transtorno ele se manifesta porque ele não foi tratado lá na infância. Então, ele já não vem tanto com a hiperatividade. Ele vem mais, as pessoas estão começando a perceber mais pelo desatento, pela desatenção. Então, quando ele é diagnosticado cedo, na infância, o adulto ele vai ter uma qualidade de vida, né? Todo transtorno, toda doença que é descoberta, né, precocemente, ela pode ser tratada de uma forma precoce e os resultados são melhores, vai trazer uma qualidade de vida para essa criança. E o transtorno de déficit de atenção, ele é muito bom que os pais observem, né? Se seu filho é muito agitado, muito inquieto, tem dificuldade de aprendizagem. Então, assim, precisa ter vários fatores para que seja um diagnóstico de TDAH. E o mais importante é que os pais encaminhem os filhos para alguém que seja realmente especializado nisso. Talvez, se a criança for encaminhada para um psicólogo, o psicólogo vai fazer as primeiras sessões ali e, identificando uma hipótese diagnóstica, a gente vai encaminhar para um neuropsicólogo ou para o psiquiatra, onde vão fazer testes que realmente vão trazer esse diagnóstico. E dependendo do grau, se for realmente uma hiperatividade muito agressiva, muito atenuada, vai ser necessário passar medicamentos e tal, para poder trazer mais foco e mais controle na vida dessa criança. Mas hoje eu queria enfatizar muito acerca do diagnóstico do TDAH no adulto. Porque hoje em dia, pastor, está se romantizando muito, né? As pessoas estão vendo muitas informações na internet, muitos terapeutas, psicólogos de internet, muitas vezes para ganhar um like, estão ali postando muitas características de quem tem TDAH, e as pessoas, como estão muito informadas, acabam que estão fazendo o próprio diagnóstico. Elas veem ali dizendo a respeito e já se autodiagnosticam, já dizem: eu tenho esse transtorno, eu tenho TDAH. E muitas vezes até pega isso como uma muleta: não, eu sou assim porque eu tenho TDAH. Só que a gente precisa entender que a pessoa que tem o TDAH, ela precisa ter são algumas características importantes que são encontradas no DSM, que é o registro profissional, onde você encontra o registro das doenças que são catalogadas, né, dos transtornos que são catalogados. E precisa ter, no mínimo, 5 características, né, sendo que, dentre elas, você precisa ter um histórico da infância, que lá na infância você já tinha algumas características relacionadas a isso.
Então não basta dizer, eu sou muito desatento, eu sou muito esquecido, eu sou muito desastrado, eu sou muito bagunceiro, eu sou muito voado, eu... Não é só isso, né? Até porque a tecnologia hoje em dia, né, essa vida acelerada, que a gente tem na nossa mão ali o celular, as informações para ontem. Então, a nossa mente, a mente da maioria das pessoas está acelerada, né? E isso acaba trazendo um desconforto, um cansaço mental, uma sobrecarga. Verdade. Mas isso não quer dizer que seja TDAH. Então, algumas características para você se preocupar e procurar um profissional, entre essas características estão o quê? A pessoa não presta atenção em detalhes, e comete erros por pequenos descuidos. É algo assim, tem que ser algo recorrente, pastor. Não, a pessoa tem isso recorrente, desde a infância a pessoa é assim. Sabe aquela pessoa assim, que os pais sempre falam, esse menino é desastrado, nossa, esse menino tem a mente voada, né? A pessoa que tem dificuldade de manter a atenção nas tarefas, está sempre distraído, está sempre com dificuldade, né, de manter o foco ali na tarefa. Então, isso faz com o quê? Com que a pessoa nunca termine as tarefas. A pessoa nunca consegue terminar aquilo que começou. Vou dar um exemplo, uma dona de casa, basicamente, que possa ter um TDAH. Uma das características, você é uma pessoa desorganizada. Sabe aquela pessoa que tem na mente tudo o que quer fazer, eu tenho tudo traçado na minha mente. Tem um perfeccionismo até na mente. Mas esse perfeccionismo nunca é colocado em prática. Por quê? Porque a pessoa que tem o transtorno de TDAH, a mente dele funciona diferente de uma pessoa neurotípica. O que é a pessoa neurotípica? A pessoa que é normal, digamos assim, que tem um cérebro normal. A pessoa que tem TDAH, o funcionamento do cérebro é diferente. Se você for fazer um exame neurológico, você vai ver que a mente do TDAH funciona diferente de uma pessoa normal, digamos assim. Então, a pessoa tem uma dificuldade extrema de atenção. A pessoa, às vezes, a gente está numa conversa aqui, a pessoa não consegue prestar atenção muito tempo nessa conversa. A mente logo vai da pessoa, o que é mesmo que você falou? Isso acontece muito? Acontece muito. Então, assim, a pessoa que tem esses comportamentos contínuos... A pessoa está conversando com você, entra até no assunto e daí a pouco... Ou você começa a conversar, por exemplo, começa a conversar com o pastor aqui e de repente eu esqueço, ou eu já entro em outro assunto, ou a pessoa que é muito ansiosa na fala, ela quer contar tudo. Já viu que a pessoa conversa de todos os assuntos, conversa tudo ao mesmo tempo, a pessoa é extremamente assim, agoniada. A hiperatividade, ela é apresentada mais em homens. Nas mulheres, a hiperatividade na fase adulta, ela apresenta mais em forma de quê? De ansiedade, de pensamentos acelerados. A mulher que tem TDAH, geralmente, não quer dizer que ela é agitada, ela tem a mente muito agitada. Homem que tem TDAH, ele já apresenta um pouco mais de agitação. Aquela pessoa que não aguenta ficar sentada, está sempre levantando, fazendo alguma coisa, mexendo no lápis, está aqui conversando, está aqui mexendo na caneta, está aqui fuçando em alguma coisa, a pessoa não consegue manter aquela atenção concentrada. Então, assim, a pessoa que tem TDAH, por exemplo, está no telefone, ela precisa estar com a caneta riscando, fazendo desenho, entendeu? Porque o cérebro não para. O cérebro da pessoa do TDAH, ele é um cérebro muito, muito acelerado. A pessoa, ela não segue instruções. Já viu aquela pessoa que, geralmente a pessoa neurotípica, ela vai pegar, chega um computador, ele vai pegar aquele manual de instruções, ele vai ler atentamente para ver como que monta, como que organiza ali, né, para saber certinho. A pessoa que tem esse déficit de atenção, ela não consegue. Ela vai dar um jeito de montar aquilo ali, porque ela não consegue parar para ler. Faz isso, faz isso. Não, peraí, deixa eu ver como é que monta isso aqui logo. A pessoa quer as coisas assim, ela não tem paciência. Já viu aquela pessoa que começa a ler um livro, hoje começa, nossa, muito empolgada, vai lá e compra aquele monte de livro. Vou aprender agora, a pessoa dá tipo um hiperfoco. Vou aprender inglês. Aí começa a olhar tudo sobre inglês, sobre curso de inglês, compra o material lá, faz 3 dias, acabou. Faz um monte de pessoas que começam cursos, pós-graduação, faz aquele monte de inscrição, não consegue terminar nenhum, mal consegue começar.
Porque na mente do TDAH, a ansiedade é porque você quer fazer tudo, você quer fazer as coisas. Você tem muitos projetos, mas eles dificilmente vão sair da mente. Desse jeito. Dificilmente ele vai sair da mente. Então, assim, uma coisa normal por exemplo, eu penso, executo. Pensei, hoje assim, vou fazer um bolo. Fiz o bolo, pronto, ele saiu da minha mente. Agora, a pessoa que tem essa dificuldade de manter esse foco, de cumprir metas que estão na mente, geralmente, eu passo uma semana pensando, eu preciso fazer esse bolo, eu preciso fazer o bolo, eu preciso fazer o bolo, e você nunca vai fazer esse bolo, porque você vai pensar o quê? No desgaste que você vai ter para fazer o bolo, eu preciso ir comprar o material, eu preciso, bater, pôr para assar, e a pessoa que tem esse transtorno, ela geralmente, por pensar demais e não executar, ela se torna muito cansada. A pessoa vive cansada. E você tenta executar as coisas e não consegue, então a sua mente acelera tanto que você, qual que é o comportamento? Vou deitar, não vou conseguir. Sabe aquela dona de casa que começa a limpar a casa, começa no quarto super empolgada, para no meio do caminho larga o balde ali, porque no meio do caminho ela viu uma trouxa de roupa para dobrar. Ela larga o balde ali e já vai dobrar a roupa. A gente fala assim, a mulher que faz tudo ao mesmo tempo. Não. O normal é você focar. O normal, a pessoa que tem a mente, o cérebro neurotípico, ele foca. Vou faxinar a casa. Pronto, ele vai tirar o dia e vai faxinar a casa. A pessoa que não tem um funcionamento normal, ela vai começar no quarto. Aí ela passou ali para poder pegar alguma coisa, ela já viu as roupas para dobrar. O quarto já ficou para lá. Esquece o balde, esquece tudo, ela já começa a dobrar. Aí ela lembra... O irmão colocou, minha mulher desse jeitinho. Aí ela lembra, vem na mente assim, nossa, a panela está no fogo. Aí você já esquece roupa para dobrar, esquece o balde no meio da casa. Aí a Aparecida botou, meu Deus, sou desse jeito. Sim, quando chega no final do dia, a pessoa não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. E está cansada. E cansa, quando olha para o cenário da desorganização, você cansa. Você faz o quê? Vai deitar. Meu Deus, as irmãs estão tudo dizendo, né? Pastor, eu sou assim. Ou vai mexer no celular. Eunice botou falha, meu Jesus. Olha, a pessoa que tem TDAH, ela evita envolver em tarefas que exigem um esforço mental, sabe? Porque você tem que... É muito cansativo, até mesmo, pastor, uma coisa que eu tenho observado nos pacientes que eu tenho atendido que tem essa reclamação, e que alguns que já têm até o diagnóstico, é muito assim, o cansaço, né? A pessoa se sente extremamente cansada. A pessoa... E uma das comorbidades do TDAH é a depressão. Às vezes a pessoa está com depressão, não sabe o porquê está com esse estado depressivo, mas isso foi gerado através do quê? Do TDAH. Por quê? Porque a sua mente, ela fica tão desgastada por tentar pensar, eu preciso fazer, eu preciso estudar, eu preciso começar um curso. E você não consegue organizar. Aí você cansa. Aí qual que é o seu comportamento? A paralisia. Seu cérebro paralisa, você não consegue fazer nada. Não consegue executar nada. Todos os projetos que você começa, você não consegue terminar. Tem muita essa história da mulher dizer assim, já vi muitas irmãs dizer, pastor, tem tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. Não sabe por onde começar. Mas a pessoa que é focada, ela sabe exatamente o que ela vai fazer. Ela tem um dia que ela vai passar, ela começa a passar roupa, ela vai até terminar. A pessoa que não tem o cérebro normal, digamos assim, ela tende o quê? Ela começa muito empolgada, ela passa ali 5, 6 peças de roupa, se ela vai na cozinha para tomar uma água, esquece. Acabou. Ela já vê outra coisa para fazer lá. Aí a roupa ficou lá para passar. E assim, quando chega no final do dia, a angústia, porque você quer terminar, você quer ver a casa arrumada, você quer... E geralmente a pessoa que tem TDAH, ela tem, como a mente dela é muito desorganizada, então geralmente o guarda-roupa vai ser, as gavetas vão ser, sua bolsa vai ser, falando de mulheres, o carro da mulher vai ser, entendeu? Por quê? Porque da forma que está a sua mente, você exterioriza. Então, mas assim, alguém perguntou ali se é hereditário. Pode ser que seja sim. Já tem alguns estudos que dizem que o TDAH ele pode ser hereditário, sim.
né? E o TDAH ele não é aprendido. Ninguém contrai TDAH, ninguém passa a ser TDAH. A pessoa nasce com essa condição e ela vai apresentando sintomas durante a infância. Então, ela pode ser hereditário, sim. E a pessoa que tem TDAH também é uma pessoa muito distraída com estímulos externos. Por exemplo, a pessoa uma criança que senta na janela, tem TDAH, ela não pode sentar na janela. Porque se passar um passarinho lá, a aula já foi embora. Ela não consegue prestar atenção. Uma pessoa que tem TDAH na fase adulta, vamos falar, na igreja, né? Você tem que sentar no primeiro banco. Você nunca vai saber o que foi pregado, o que foi falado, porque qualquer coisa vai te distrair. E tem mais, fora que os pensamentos ficam muito acelerados. Você está ali, você começa a pensar em um monte de coisas. Então, assim, através da terapia, a gente consegue ajudar esse TDAH a se organizar. Fazendo o quê? Fazendo pequenas metas. E tem que ser pequenas, pastor. Não adianta colocar assim, olha, então vamos organizar aqui para você beber água, tantas por dia, você vai anotar aí. Essa semana você vai começar a fazer uma caminhada, essa semana você vai começar, porque a pessoa geralmente chega reclamando que nunca consegue, por exemplo, levar adiante uma dieta, levar adiante um projeto de caminhada, levar adiante nada sai da mente. Às vezes até sai, mas ela não, fiz 3 dias, não consegui. Parei sim. E a pessoa não consegue voltar para esse ritmo, não consegue. Aí, porque a mente já se desgasta pensando, eu preciso voltar, mas o bloqueio, a paralisia mental não deixa. Uma das coisas que mais caracteriza o TDAH é a paralisia mental. Você vê o cenário, a necessidade e você não faz. Mas tem algo também que impulsiona o TDAH a cumprir as obrigações, as responsabilidades dele, a pressão. Uma pessoa que está na faculdade, ela tem um trabalho para entregar. A pessoa neurotípica, ela sabe que o trabalho é para o dia 30, então ela já vai começar a se antecipar. Recebeu 2 meses atrás, já começa a organizar. Estudando, se preparando. A pessoa com TDAH, ela simplesmente vai deixar para poder estudar ou para fazer esse trabalho faltando 24 horas antes. Enlouquecidamente, desesperado, e faz o trabalho. Então, a pessoa com TDAH, ela funciona mais na base da pressão. Já viu aquela mulher que está tentando fazer as coisas? Tentando. Quando fala assim, o marido está chegando, dá meia hora para deixar a casa arrumada, é assim, é um pulo. Por quê? Porque a pessoa sai daquela paralisia por pressão. Eu preciso deixar essa casa arrumada. Eu preciso terminar a janta, meu marido está chegando. Estou dando um exemplo, só assim, básico, porque eu sei que tem muitas donas de casa aí. Estou perguntando o que significa TDAH. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Viu? Essa é a sigla do TDAH. A pessoa que tem TDAH, ela é uma pessoa muito impulsiva. Aquela pessoa que responde às coisas, muito reativa. A pessoa tem impulso para comprar. Passa ali, viu? A pessoa não pensa assim, eu não posso comprar esse vestido porque eu não tenho dinheiro agora. Não, a pessoa que tem TDAH, geralmente ela tem impulsividade para tomar decisões. É aquela pessoa que está sempre tomando decisões na hora, depois arrepende, meu Deus, por que eu não pensei antes? A pessoa é aquela que responde às coisas sem pensar. Respondi sem pensar, quando eu vi, eu falei. Então, a pessoa neurotípica, ela vai sempre pensar um pouco antes. A pessoa com TDAH, ela sempre é impulsiva, ela faz coisas no impulso. Né? E isso depois gera o quê? Sofrimento. A pessoa que tem TDAH, ela costuma, às vezes, falar muito, ou ela retrai, mas a mente não para. A pessoa que não fala muito que tem TDAH, geralmente a aceleração está na mente. A pessoa que tem TDAH, ela tem uma incapacidade de esperar. Viu aquela pessoa que não consegue esperar, por exemplo, na fila, está sempre agoniada,
está sempre desesperada porque a fila está demorando demais. Detesta a fila. Né? A fila está demorando demais. Não consegue esperar para, por exemplo, abrir um presente. Não consegue esperar para dar um presente. A pessoa é tão ansiosa, tão agoniada, que ela sempre está se antecipando e sempre está agoniada com espera. A pessoa com TDAH tem dificuldade com espera. E a pessoa que tem TDAH também, olha, ela geralmente, sabe aquela pessoa que interrompe conversas? Ela não consegue esperar a pessoa terminar de falar, ela está sempre interrompendo, porque a mente dela já está lá na frente. Então, ela não aguenta esperar, entendeu? E também uma das características é ser uma pessoa prolixa, ou seja, o que é prolixo? Pessoa que começa a contar a história lá, uma pessoa que não é prática. Pessoa que conta a história, conta a história com detalhes e tal, mas no meio da conversa esquece. Ai, não sei o que eu estava falando, o que é mesmo que eu estava falando? Tal. Então, assim, pessoa que esquece celular, esquece chave, perde cartão, perde dinheiro, o tempo todo. A vida da pessoa é essa desorganização. Uma das características, sabe aquela pessoa que aonde passa larga as coisas? Você está lá no seu quarto trazendo um copo, no meio do caminho você vê uma prateleira, você põe ele lá e tchau. O garfo cai no chão, fica 3 dias ali o garfo, você passa em cima do garfo, para lá e para cá. Porque você tem que fazer um esforço mental para pensar, eu preciso pegar esse garfo no chão. E parece bobeira, mas é algo realmente muito característico de uma pessoa que tem TDAH. A procrastinação, como colocaram ali, é assim, ela sozinha não é TDAH. Né? Tem muitas pessoas que têm problema de procrastinação, até por essa aceleração, ou pelo temperamento mesmo. Mas a pessoa que tem TDAH, ela sempre vive no limite do horário, ela sempre chega atrasada. Ela sempre, ou se ela chega atrasada, se ela não chega atrasada, ela sempre está no limite ali. E tem mais, ela se organiza mentalmente para chegar atrasada. Já está na mente ali, ela só funciona se for para chegar atrasado. Sabe aquela pessoa que está ali, e tá a pessoa falando assim, vamos embora, vamos, falta meia hora. A pessoa fica assim, não, mas ainda falta meia hora. Quando dá 10 minutos antes, a pessoa fica igual louco, correndo, suado, se arrumando, ajeitando. Mas isso tem que ser algo realmente constante. Na minha vida sempre foi assim. A minha vida sempre foi assim, entendeu? Eu sempre fui uma criança assim, na minha adolescência eu era assim, e hoje na fase adulta eu estou assim, e na fase adulta isso gera muito sofrimento, muito, pastor. Por isso que chama transtorno. Então isso não tem que ser romantizado, viu? Não tem que ser romantizado. E a pessoa que tem TDAH... Ou seja, muita gente também leva na brincadeira, né? Leva na brincadeira, aí usa como muleta. Eu sou estabanado, eu sou assim mesmo. Pessoa TDAH, não. Gente, não é só isso. Isso gera muito sofrimento. Porque a pessoa, ela quer a casa limpa. Doutora, nós nunca abordamos um tema com tantas pessoas dizendo que se identificam como esse aqui. Exatamente. A quantidade de mulheres dizendo, eu sou assim, está parecendo comigo. Não sei. E geralmente, como eu falei, e entrando já nessa questão do transtorno alimentar, uma das comorbidades do TDAH é ser compulsivo por alguma coisa. Né? Ele sempre vai ter o impulso, a característica da compulsão. Então, a pessoa que tem TDAH ela é mais propensa a se viciar em cocaína. Ela é mais propensa a ter transtorno alimentar, a ser compulsivo por comida. Porque se torna uma pessoa que tem uma característica muito ansiosa, muito acelerada. Então, assim, geralmente vai despertar, vai ter compulsão por algo, por compras. Por quê? Por causa da impulsividade. Eu vou dizer uma coisa a você. Tem uma irmã minha que ela tinha isso aí. Ela comprava tudo que via pela frente. Hoje não, graças a Deus, ela livrou-se disso. Mas isso é uma coisa que muita gente faz. Sim. Por exemplo, a mulher passa num canto, vê um vestido, ela na hora está sem o dinheiro, mas ela fica com aquilo na cabeça um mês inteiro, enquanto ela não compra no sucesso. Sim. Mas a pessoa que tem o transtorno, pastor, ela não compra só o vestido que ela gosta, ela compra coisas desnecessárias. Quando chega em casa, bota para lá. A pessoa fica maluca. A pessoa oferece um negócio ali, não, vou comprar. A pessoa não pensa, ela nunca pensa nas coisas, né? Então,
São pessoas, sabe a pessoa que tem mania de mexer perna? Tá sempre inquieta, batucando, sabe? Sempre coçando a cabeça, sempre... tô aqui conversando com o pastor, mas eu não paro. Tô mexendo na chave, tô mexendo nesse microfone, abre, mexe. E ela não consegue manter aqui, parar e conversar. A pessoa não consegue ficar, por exemplo... É Dilma. A irmã é Dilma Maria, Dilma Alves botou. Pois eu tenho tudo isso. Está precisando de tratamento, é Dilma. Meu Deus. Sim, a gente tem que... Esse é um dos assuntos que o pessoal está se identificando demais. É muito forte mesmo. E... vamos ver aqui alguma outra coisa. A pessoa é esquecida. Sabe aquela pessoa que você manda mensagem, a pessoa nunca te responde? Não, mais tarde eu te ligo. A pessoa vai te ligar semana que vem. Que ela dá um clique, ela fala assim, meu Deus do céu, a fulana me ligou. Ai, Jesus, desculpa e tal. Mas você faz isso com frequência. Então você junta tudo. A Thaís Lima está perguntando, meu filho tem 8 anos, tem tudo isso. Tem que tratar? Thaís... É imprescindível, se você vê características de hiperatividade, de inquietude, né, e desatenção no seu filho, leva... Se não tratar, vai piorar. Leva no psiquiatra para poder fazer os testes, leva no neuropsicólogo, que é muito importante para você fazer os testes. Ou começa fazendo a terapia, porque na terapia o psicólogo ele vai identificar esses sintomas e encaminhar. Você pode fazer uma consulta com a doutora Fabiana para ela analisar o caso dele. Para poder encaminhar para o profissional. Para ver se ele tem isso mesmo e encaminhar ele para o profissional certo. Sim, né? E tem muitas... Tem alguém perguntando ali sobre compulsão. Tem como baixar? Doutora, compulsão por doce, frescura... Frescura? É frescura ou doença? Eu tenho... Pode ser diversas coisas, Núbia. Pode ser até algo fisiológico, pode ser até uma falta de alguma vitamina que gera essa necessidade. Tem dia que o corpo da gente pede doce, né? Sim. Aquela necessidade mesmo, você tem que comer doce. Mas tem pessoas que têm essa compulsão. E geralmente isso é mais ligado com a parte fisiológica. É bom você dar uma olhadinha nisso aí. A Sumira botou, vai lá, meu Deus, eu estou desse jeito. Então, assim, a pessoa TDAH ela é uma pessoa muito descuidada, né? Uma pessoa assim, desatenta, a pessoa que está sempre esquecendo as coisas, está sempre esquecendo compromisso, está sempre se atrasando. Às vezes a pessoa se arruma, se ajeita, se organiza, quando chega na hora, paralisa. Por quê? Nossa, eu vou ter que ver gente. A pessoa, eu ia falando isso e eu me perdi aquela hora. Né? Eu não vou dizer, eu não vou contar, depois eu conto no final. Mas a pessoa que tem TDAH, geralmente, ela tem... Ai, gente, eu tenho TDAH, por isso que eu sou, às vezes, meio esquecida. Eu tenho o diagnóstico, então eu estou em tratamento e doutora, realmente a não é pessoa fácil. que com frequência está falando com você... Eu tenho um irmão na igreja assim. Ele chega aí, pastor, aí... Bicho, o que eu ia dizer mesmo? Peraí, pastor, peraí. Aí ele bota a mão na cabeça, aí às vezes ele lembra, aí continua. Uhum. E às vezes, pastor, quando eu lembrar, eu falo. Ele constantemente... Pode ser o Covid, muitas pessoas estão assim. Pode ser também, dependendo, né, de fatores, assim, se for algo que está muito recorrente e que está causando transtorno, pode também. É bom olhar isso, porque tem muitas pessoas desenvolvendo o mal de Alzheimer ainda novo. Então a gente tem que olhar, pode ser um sintoma. Então, nem sei por isso que eu estou falando. Para ser TDAH, é bom você fazer uma avaliação com um psicólogo, né, para que ele possa te encaminhar, porque, gente, não pode romantizar e não pode ficar nesse lugar. E não pode levar na brincadeira. Não pode levar na brincadeira. Olha, as pessoas esquecidas, se elas trabalham em algum trabalho que oferece risco, elas estão correndo risco até de vida. Exatamente. Né? Os técnicos de segurança, eles falam muito assim que quando tem um profissional muito esquecido, eles dedicam atenção maior a ele. Né? Uhum. Aconteceu aqui em Mossoró um caso interessante. Um rapaz estava com uma haste de ferro para ficar no chão, que era para prender um cabo de aço. Uhum. Numa empresa que trabalhava para a Petrobras. Ele botou aquela haste de ferro, o outro começou a bater com a marreta. E ele aqui segurando a haste, e o outro batendo. O técnico de segurança chegou, que inclusive é da minha família, disse: ei, não bata com essa marreta não. Tem que ser uma marreta de bronze.
Aí o cara disse, por quê? Porque essa marreta de ferro solta lasca, é perigoso. Aí o cara saiu para ir buscar a marreta, quando o técnico de segurança se distanciou, ele voltou com a mesma marreta para bater. Rapaz, não deu outra. Numa das pancadas que ele deu, a marreta soltou um pedaço, entrou na garganta do cara, degolou, o cara matou. Meu Deus. Então, assim, o profissional, eu gosto muito, irmãos, de tudo que eu vou fazer, procurar alguém da área, porque a pessoa vai orientar. Sim. Então, eu queria que as moderadoras colocassem o telefone da doutora Fabiana, e a doutora Fabiana é psicóloga. De repente, você mesmo, alguém da sua família, você pensa que pode ter alguém passando por essa situação. Então, se você fizer uma análise com ela, ela vai conversar, aí ela vai dizer, você tem TDAH. Sim. E um grau que precisa de tratamento, você não pode adiar mais, né? Sim, até porque, pastor, existe medicamento para isso. Está perguntando quanto é a consulta. Olha, é bom você combinar direto com ela. O preço dela é um preço social. Sim, né? bem acessível. Ela não explora você, é um preço acessível, né? Com certeza. E além do mais, eu gosto de dizer aqui que ela é pastora. Então, por ela ter conhecimento bíblico e já ter pastoreado igreja e tudo, ela tem mais sensibilidade do Espírito Santo para atender você. Amém. Então, se você tem um filho, uma filha, se você está enfrentando um processo de depressão, né? Passou por uma grande decepção na sua vida, amorosa ou qualquer outra decepção, é muito bom você se consultar com ela, porque ela faz um preço acessível. Sim. E você vai ter uma ajuda profissional nesse sentido. E só para a gente, né, falar um pouquinho mais acerca das consequências, né, que esse transtorno traz, por isso que eu estou dizendo, muitas pessoas elas estão romantizando isso. Mas, na verdade, isso é muito ruim, porque isso gera uma sobrecarga mental muito grande, a pessoa vive cansada. Geralmente, pastor, a pessoa, uma coisa que eu tenho observado, é a dificuldade também de socializar, sabe? De sair, de estar no meio de pessoas. E nem sempre é síndrome do pânico, sabe? A pessoa está na hora, se arruma, quando pensa, aí a mente da pessoa já vive tão cansada, quando ela começa a pensar que ela vai ter que sair de casa, conversar, socializar, sabe? Isso já gera um cansaço mental tão grande que qual que é o comportamento? A evitação, a fuga, ficar dentro de casa. Não vou, eu vou ficar quietinho, vai deitar, porque isso gera uma angústia muito grande. A pessoa que sofre disso, a palavra transtorno, ela é o quê? É uma coisa que transtorna, que gera um caos. Todos os transtornos, eles geram um caos. Transtorno alimentar, para ser um transtorno, tem que ser algo que está prejudicando a sua vida, que está prejudicando o ambiente, as pessoas, onde você está, né, afeta as pessoas. O transtorno, ele afeta não só a gente, mas afeta quem está ao nosso redor. Então, não tenha como transtorno aquilo que não é. Não, é uma coisa. Não, de vez em quando eu sou assim. De vez em quando acontece isso. Eu sou esquecido, ou eu sou desatento, ou eu sou desastrado. Isso não é diagnóstico de TDAH. Por isso que você precisa ir num profissional. Se você tem esses sintomas que eu falei aqui, procure um profissional para poder você fazer uma avaliação, né? Porque ali a gente vai ouvir, escutar, entender o seu histórico para dizer, não, você precisa fazer os testes, você precisa procurar um psiquiatra para fazer os testes, para verificar se realmente se trata do TDAH. Ou pode ser realmente algo fruto de um trauma, né? E isso acaba gerando cansaço, esquecimento, depressão. A própria depressão, ela já gera esse cansaço, essa falha na memória. Então a gente precisa ter muito cuidado mesmo. E manda assim, as moderadoras estão colocando o telefone da pastora Fabiana, você liga para ela, viu? Ela está precisando muito falar com a senhora. A irmã Fátima Kurtz, da Alemanha, ela fez uma observação aí, disse, quando eu estou nos meus dias, eu tenho uma compulsão muito grande para comer doce. Isso já é hormonal, né? Da perda do hormônio também, hormonal, né? É por isso que é importante essas coisas relacionadas a compulsões, né, distúrbios,
É importante até você fazer, ir no médico pedir exames fisiológicos. Por quê? Porque um exame de tireoide vai te mostrar se o cansaço que você sente, se a compulsão por doce é porque está desregulada a sua tireoide, os hormônios, né? Depressão também, olha, desregulação na tireoide ou anemia profunda, isso pode gerar depressão, uns sintomas parecidos com a depressão. Então a gente precisa investigar, né? Eu acho que não querendo vender meu peixe, né, pastor? Eu estou aqui para servir. Mas é importante você passar por uma avaliação psicológica, porque na terapia você vai entender. Talvez não é nem aquilo que você pensava, talvez você vai lá, faz um exame, leva para o médico e você vai tomar suplementos ou algum remedinho e vai ficar boa. Não vai precisar, não tem a ver com transtorno. Mas se é uma situação que você já tem anos que está sofrendo com isso te paralisa, você está sempre no meio de uma casa desorganizada, a sua mente desorganizada, você não consegue terminar nada que você começa, você não consegue focar muito nos estudos, em leituras, é tudo muito desgastante e cansativo. Então, quando você percebe que isso está trazendo transtorno para a sua vida, está te prejudicando em algo no seu dia a dia, na sua vivência, realmente você tem que observar isso. Então, isso não deve ser romantizado, né? E a gente está vendo muito ultimamente, irmãos, está tendo muitos casos que... Eu digo assim, porque eu tenho visto em vídeos, e olha que eu não ando nem vendo vídeo, porque aparece no Facebook, aparece aí, eu vou ver por curiosidade, né? Mas muitos maridos reclamando da mulher que não tem forças para trabalhar. A mulher amanhece o dia, já amanhece cansada, e você sabe que o dever doméstico é muito pesado, porque vocês trabalham demais, Deus me livre. A minha mulher trabalha 10 vezes mais do que eu. Então, elas ficam cansadas e o marido às vezes reclama, porque tem marido que fica prestando atenção em tudo, né? Eu não olho para nada, mas tem marido que olha para tudo. Aí reclama que a casa está suja, reclama que a comida... fez o feijão, mas não fez o arroz, não fez isso, não fez aquilo. E tem irmãs que chegam para mim e falam, meu marido só reclama, mas eu não tenho força. Quando ele sai, eu apronto alguma coisa ali, me deito e apago. Entendeu? E às vezes a pessoa é tomada como preguiçosa. Nossa, fulano é preguiçoso, só quer ficar deitado. Mas você precisa entender o que está acontecendo. O que está acontecendo, o que está gerando nesse desânimo, nessa falta de energia. Hormonal, né? Problemas hormonais. O próprio TDAH, ele gera, passou uma sobrecarga, um desânimo diante do caos. O caos está ali, mas você olha, você vê, mas você não consegue reagir, porque paralisa a sua mente. Entendeu? Então você precisa identificar isso. Não, tá tudo ali para fazer. Ou então, aí tem dias que dá tipo um surto. Aí você dá aquela faxina e ninguém te para. Isso é o quê? É o hiperfoco. Às vezes você pega o hiperfoco em alguma coisa, sabe? Uma leitura, você vai lá e lê um livro da Bíblia todinho. Mas quando é nos outros dias, você fala que aí você não consegue ler um versículo. Passou isso, é tão sério que isso afeta a nossa vida espiritual. Porque você está orando, um monte de pensamento, você não consegue focar na oração. A desatenção é tão grande que você não é demônio, gente, viu? Eu vou orar e minha mente começa a vir um monte de pensamento. Não é demônio, não. Você só precisa aprender. Pode ser falta de vitaminas também, Fátima. Você pode aprender a trabalhar a sua mente para ter um pouco mais de foco. E na terapia você consegue tudo isso. Nós temos alguns métodos que a gente trabalha para ajudar a pessoa a voltar a ter foco, para ajudar a pessoa a ter uma rotina organizada. Porque muitas mulheres ficam enfadadas porque não conseguem manter uma rotina. Não consegue começa e não termina o serviço, começa uma coisa e não termina, começa a coisa ali, esquece a panela queima lá porque estava fazendo outra coisa. Então, assim, isso afeta demais mesmo. E às vezes você tem um hiperfoco, muitas pessoas hoje em dia estão tendo hiperfoco em quê? Celular. Né? Você não consegue prestar atenção numa pregação na igreja, porque você fica distraído com um mosquito que passa. Mas quando chega no celular, você tá ali, você fica ali 2, 3 horas ali. Isso é hiperfoco, né? Porque isso aqui tá legal, tá te chamando a atenção. Ou a pessoa tem hiperfoco, por exemplo, de pintar. A pessoa gosta de pintar.
E se ela gosta, ela vai ficar ali o dia inteiro, mas o resto das coisas ela não vai conseguir executar. Eliane botou, estou aqui deitada, assistindo o culto no lar, não fiz nada ainda. Não deixa seu marido culpar o culto no lar por isso não, pelo amor de Deus. Não, mas é quando se ela tiver o transtorno, quando faltar uma meia hora, ela vai fazer tudinho, vai deixar tudo Corre, pronto, faz tudo antes do marido chegar. Então, é muito... Tem mulher que assopra com a boca até no fogão de gás, achando que é um fogão a lenha. É verdade. E aqui a irmã está dizendo que afeta a vida espiritual. E realmente, afeta a vida espiritual. Por quê? Você programa fazer um propósito, você não consegue levar adiante. Chega daqui 3, 4 dias, você esquece, já comeu, esqueceu que estava jejuando, come. Você esquece que você combinou, digamos assim, né? Fez o propósito de fazer não sei quantas orações por dia. Você vai lá, faz um café, passou o dia, vou fazer. Você vai sempre, a mente está dizendo, tem que fazer. Passou o dia, meu Deus. Quando é fé, você se perdeu naquele propósito. E, eu vou fazer devocional todo dia. Porque o TDAH tem dificuldade em manter uma rotina. Não consegue manter uma rotina. Então, você manda, todo dia eu vou fazer um devocional. A pessoa não consegue. Começa 2 dias empolgado, levanta cedo, faz jejum, lê a palavra. Daqui 2 dias, não consegui. É muito sofrido, tá? Eu atendo paciente que vou lá, faço a tarefinha de casa. Essa semana a sua tarefinha vai ser, eu quero acordar mais cedo, eu não consigo. Então a gente vai colocar para você acordar meia hora. Vamos começar de pouquinho, meia hora mais cedo. A pessoa coloca. Aquela soneca, gente, o maior sabotador de rotina, de responsabilidade e compromisso é o despertador da soneca. Você põe 5, vai apertando 5, 5, né? Você está atrasado, aí você levanta correndo desesperado para poder fazer aquilo que você tinha que fazer. Então, assim, tocou a primeira despertada, levanta e não põe soneca. Abre a janela do quarto. Eu sempre vou ensinando, molha o rosto logo, toma um banho logo, que é para espantar a preguiça. Para espantar a procrastinação. Não, deixar para fazer depois. Que a pessoa assim, vamos olhar aqui tal coisa. Não, vamos... Amanhã a gente faz isso aqui. A pessoa está sempre vivendo amanhã. Não, amanhã a gente faz, amanhã eu termino, amanhã eu começo, amanhã não sei o quê. Gente, e a gente tem como tratar. Tem como tratar isso. Os psicólogos estão aí preparados para poder te ajudar. Né? Eu digo assim porque talvez você não possa tratar comigo, mas possa tratar com outro psicólogo, mas eu estou aqui à disposição. Mas é muito importante, né? Então, escolha o hino para a senhora louvar. Vamos colocar hoje. Coloca o hino da vitória, o hino de Cassiane hoje, cantar assim bem animado. Animar as irmãs ter vitória, viu, irmã? Animar essa mulher. Não vai ficar triste com isso, não. Porque tem jeito, viu, gente? Tem tratamento, tem como a gente organizar a sua rotina, tem tudo. Só não tem jeito para a morte, né, pastor? O resto. E mesmo assim, Jesus ainda entra e adia ela. Ainda entra e adia. Eita, glória a Deus. Deus é tremendo. Vamos adorar. Mas hoje foi forte, viu? Hoje eu vi a mulherada preocupada aqui, viu? As irmãs tudo, meu Deus, eu estou desse jeito aí, como é que eu faço? E perguntaram ali, a psicóloga tem TDAH? Gente, psicóloga é gente, viu? Tem sim. Psicóloga tem história, tem trauma, tem tudo. Mas a gente vai tratando para poder cuidar das pessoas também, né? A Samara disse, eu sou muito esquecida. Quem foi que já passou por aquela missão? Vê se a pastora Fabiana passou também aquela missão da sua mãe mandar você comprar alguma coisa e dizia, olha, vai ali na mercearia, antigamente tinha aquele negócio da cadernetinha, vai ali na mercearia, traga uma rapadura, traga meio quilo de farinha e 1 quilo de feijão. Aí você saía, feijão, rapadura, farinha, repetindo na estrada. Aí um amigo seu, ei! Aí você, oi! Aí você, eu quero mesmo, a mãe mandou comprar. Acabou. Ixi, já uma vez a dona do mercado na Peste perguntava, você só falta esquecer a cabeça, né? Porque eu ia lá e esquecia. Então, você tem que lembrar, lá na sua infância você era assim? Sempre foi esquecidinho assim, meio perdidinho assim? Vamos olhar para ver isso. Eita, glória! Vamos lá, vamos ouvir assim no maravilhoso da Cassiane